Vampiros versus generosos. As relações humanas são permeadas por necessidades, interesses, contingências, afetos, dependências e até acasos. A convivência vai oportunizando construções de elos que articulam padrões de condutas reforçadas pelas condições contextuais. Esse é um dos trechos da coletânea de crônicas Alguém Abre a Porta, crônicas que saem de lugares comuns, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela professora e escritora Tânia Escuro Mendes, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras. Professora, uma honra tê-la conosco. Obrigada, que bom estar aqui. Eu comecei lendo um dos trechos aqui, como é praxe no Café com Letras, e eu gostaria que tu começasses compartilhando conosco como que se deu a confecção, vamos usar aquele termo assim, bem de elaboração mesmo, das crônicas para chegarmos a esse conjunto aqui bem robusto. São muitos textos que temos aqui. Sim, Fábio. Na verdade, eu fui provocada durante alguns anos por meus alunos, por pessoas amigas que comentavam que eu deveria colocar no papel aquilo que eu estava falando. Porque as crônicas, elas são temas do cotidiano. E o cotidiano é muito rico na construção de significados. A realidade é dinâmica, há muitas formas de tematizar a realidade. Claro. E às vezes a gente problematiza e às vezes não, às vezes deixa passar, né? E muitas vezes em situações de sala de aula, principalmente em ambiente universitário, eu comentava alguns temas. Só para situar quem nos acompanha, professora, ambiente sala de aula, qual sala de aula e que área? Eu lecionei durante mais de 30 anos disciplinas na área da educação e da área da psicologia para vários cursos de graduação, de pós-graduação. Sim. Então, são ambientes muito férteis para análises, para críticas, né? E fora também da sala de aula, a gente comenta muito, né? Em situações informais. E esses temas, esses assuntos, esses questionamentos que vieram brotando, eles eram muito instigantes. E eu tinha muita vontade de escrever, mas eu não tinha tempo, né? Dedicada que eu estava à pesquisa e a própria sala de aula, eu não conseguia ter tempo. Quando eu me aposentei, numa das situações do meu trabalho, eu decidi, não, agora é a hora. Eu não posso mais adiar, agora eu tenho que me dar esse tempo para a escrita. Digamos, aquele tempo livre ficou para uma escrita livre. O ócio criativo, né, tão falado. E aí os temas vieram e vieram cada vez mais, porque é muito importante a gente começar a escrever e começar a elaborar e reelaborar, revisitar a nossa escrita, né? Se você me perguntar assim, quanto tempo você demorou para escrever o livro? Eu te dei em torno de 2 anos na escrita, mas no pensamento do livro foram mais de 30 anos. Claro, sim. Há um processo de maturação e não necessariamente o fato de não ter sido escrito não quer dizer que não haja inspiração. Está ali, né? Daqui a pouco, provocada, tu conseguiste e é tão interessante materializar, digamos assim. Porque na medida que eu ia escrevendo as crônicas, mais e mais iam surgindo e surgindo. Então, o que está neste livro é uma parte daquilo que foi escrito. Então, pelo teu relato, foram crônicas exclusivamente para o livro? Não, ou há casos de, publicou num blog, participou de um concurso, de uma coletânea com outros autores, todos são exclusivos para o livro? Estas sim, são exclusivas, com exceção de uma delas, que é Para Além das Palavras, que foi uma crônica premiada em primeiro lugar num concurso que houve, um concurso estadual. Qual crônica que foi, professora? Para Além das Palavras. Vamos tentar localizar aqui. Que é uma crônica que fala sobre as questões relativas ao dialeto italiano, o talian, né? Sim. E quanto hoje não se valoriza, né? Quer dizer, nos últimos tempos se voltou a valorizar a partir de 2014, com a lei, né? Mas muito
durante muito tempo ficou abandonado, né, culturalmente. Sim, é essa recente questão. até uma lei aqui em Caxias do Sul, de iniciativa da Câmara, tornando o Talian segunda língua oficial, né? Sim, é na página 123. Queres ler um trechinho, professora? Pode ser. Para nós diversificarmos aqui o programa e ficar mais dinâmico. Pode ser. Enquanto eu procuro, é importante... 123 está aqui, para além das 123. palavras. Enquanto eu procuro, é bom dizer assim, Fábio, que crônicas vêm do grego, né? Cronos, que significa tempo. Então, é uma narrativa temporal. Só que existem temas que, do meu ponto de vista, são atemporais. Eles estão sempre vivos. Claro. Você pode mudar o contexto das relações humanas, sociais, enfim, elas continuam, elas são latentes, são vivas, né? Independente do contexto específico. E eu acho que dessas questões, uma das crônicas pode ser essa. Você gostaria que eu lesse o início? Contigo. Entre tantos eventos comemorativos ao tempo destinado a construir descendências e cidades, culturas e progressos, há um sentimento de nostalgia que me pega pelo braço e pelo coração e me leva ao encontro com minha história. Nessa jornada de resgate, pergunto as minhas lembranças, quando me sinto realmente descendente daqueles italianos que se desafiaram em busca de vidas melhores. Este é o primeiro parágrafo. Então, e a partir disso eu vou... Porque existem crônicas aqui no livro, até na introdução eu coloco, diferenciadas. Algumas são narrativas e têm um viés histórico, como esta. Outras são mais descritivas, descrevo principalmente fatos citatinos, né? E problematizo esses fatos. Outras são dissertativas, então elas vão mais por um cunho psicológico ou filosófico, né, no sentido de instigar o leitor a ser coautor. Eu sempre vou nessa provocação. Claro, né? Porque daí a compreensão de cada um vai muito do seu repertório de leitura, de vivência, sim, estado de ânimo na hora da leitura. Sim. Outras crônicas são crônicas ensaios, né? E outras ainda eu chamo de poéticas ou líricas, né? Que elas vão mais para um sentimento ou algo contextualizado no sentido da sensação, da percepção mesmo, né? Mas todas elas buscam o caráter dialógico, ou seja, o leitor é trazido para dentro do processo de criação. Uhum. E é muito interessante que, quando a gente escreve crônicas, eu caracterizo isso como 3 momentos. O primeiro, no meu caso, né, não posso generalizar isso, no meu caso acontece como um momento de criação, é perturbador, acontece muito, não sei com outros autores, mas comigo é assim, se eu estou até dormindo, eu tenho que acordar, eu tenho que levantar, eu tenho que escrever, porque ela me provoca de um sentido tal que eu não consigo ficar quieta no espaço de vou deixar para amanhã. Né? Ou aquele famoso risco da perda do insight, sim, né? O sujeito não coloca no papel, aí desorganiza a ideia. As madrugadas são muito criativas, claro, porque elas não me deixam em paz. Eu preciso escrever. Então eu escrevo poesias, eu escrevo contos, eu escrevo crônicas e eu estou com um romance pronto já sobre a questão da Segunda Guerra Mundial em Caxias do Sul, que eu pretendo lançar em março ou abril do ano que vem. E o segundo momento que eu colocava, né? Então, o primeiro de criação, o segundo momento é de libertação. É quando o texto, seja o gênero literário, conto, romance, ele parece que não pertence mais a mim. Uhum. Eu me releio muitas vezes, deixo os textos dormindo, né? Volto a eles e parece que já não são meus. Eles se libertaram, eles ganharam vida. E é mais ou menos isso que acontece com as crônicas. Cada leitor vai buscar o seu sentido, entre vários sentidos. Por isso, alguém abre a porta com um grande ponto de interrogação, né? Como tu deixas um pouco nas entrelinhas
há um desafio também, porque as crônicas têm uma densidade temática e de escrita um pouco elevada. Sim. E aí, com o olhar de jornalista, eu fico pensando o seguinte, quando tu falas assim, revisar o texto para organizar devidamente no livro, como que foi esse processo daqui a pouco de ter que cortar, abrir mão de um trecho, reordenar? Isso para o jornalista é muito caro, nem sempre é muito legal o processo de ter que cortar o próprio texto. Contigo, daqui a pouco, a interferência do editor e por aí afora, foi muito desafiador esse processo de daqui a pouco mexer e readequar as crônicas ao formato aí no livro? Olha, já aconteceu em outros livros que eu publiquei esse processo que é doloroso, muito doloroso, você deixar de lado, né? E principalmente quando o outro corta, né? Pô, mas isso era muito importante. Eu tenho um livro chamado Da Adolescência à Envelhecência, Convivência entre as Gerações na Atualidade. E eu precisei cortar mais da metade do livro para caber dentro do formato desejado pela editora. Foi bem difícil. Neste livro, que foi publicado pela editora Scortese, de São Paulo, aconteceu bem pouco isso. Então, eu já coloquei as crônicas, que são textos curtos, né? E como você diz, uma densidade, eles têm um conteúdo muito espesso, né? No sentido Mas daqui a pouco, desculpa te interromper, mas o olhar de outro mexendo no texto até é melhor. Claro, né? Porque claro. daqui a pouco tem aquele desapego, né? Faz uma edição mais fria, né? Sim. Neste nós tiramos várias crônicas, porque o livro ia ficar muito grande, né? Então nós decidimos em conjunto tirar as crônicas e quais ficariam no livro também. Foi um processo discutido, não foi assim autoritário de uma das partes. Claro. Né? E isso foi muito bom, porque me fez... Porque, na verdade, assim, ele é um livro destinado a adolescentes e adultos, principalmente, alunos de ensino médio e de ensino superior, né? Então, a linguagem está adequada para isso e ele tem esse viés mesmo de abertura, né? Ou seja, não são textos fechados. Por isso que a crônica é tão interessante. Ela é um texto curto e num mundo tão acelerado que a gente vive, que as pessoas têm tanta pressa e não querem ler, né? E tem um pouquinho de preguiça mesmo pela falta de tempo. A crônica, ela possibilita isso. Dá para ler do início ao fim. Ela é rápida. E daqui a pouco se torna um livro que está ali na cabeceira, o sujeito antes de dormir lê 4, 5 crônicas, passa uns dias, lê de novo. Então não é um livro que precisa necessariamente sentar e ler do início ao fim numa toada só. Né? E ao mesmo tempo ele abre a porta para outros textos. Então, a partir do interesse que se tem a partir, né, dessas crônicas e de temas ali tratados, se pode procurar outros textos maiores, com mais conteúdos, né? Então, é nesse sentido que eu resolvi escrever crônicas. Falando em outros textos, professor, nós temos aqui agora o momento das dicas do autor. Roda a vinheta aí. As dicas do autor, aqui recebendo a professora e escritora Tânia Escuro Mendes. Nós vamos dar um tempo na abordagem de Alguém Abre a Porta, crônicas que saem de lugares comuns. Professora, vou pedir que tu compartilhes com quem nos acompanha neste momento dicas de leitura. Autores desconhecidos, clássicos, obras que a senhora acha interessante, o espaço é teu. Bom, imperdível, Luiz Fernando Veríssimo, né? Pela ironia, pelo bom humor, né, das crônicas. Gosto muito da Marta Medeiros, né? Me identifico bastante com os textos dela. E existem os clássicos, né? Então, o Rubem Alves também gosto muito, ele tem crônicas bem interessantes, né? Eu acho que a gente não pode abandonar os clássicos também, a gente tem que dar uma revisada de vez em quando, né? Porque nos ajudam a ver a realidade de outra maneira.
A nossa realidade ela é dinâmica, mas ela também tem, né, uma relação bem de diálogo com tudo que está acontecendo. A gente vive um processo que é histórico. A gente não pode deixar de lado o que já foi produzido em outros tempos. Uhum. Até para facilitar a compreensão do presente, aquele velho chavão de quem não conhece sua história acaba condenado a repeti-la, né? Inclusive na literatura. Exatamente. Né? Agora, eu te confesso, Fábio, que quando eu estou no processo criativo, eu paro de ler outros autores, porque eu tenho muito medo de receber essas influências muito de perto. Então, aquela ideia de imitar meio sem querer, né? Sem querer. Uhum. Então, eu suspendo as leituras por um momento, depois retorno para dar conta do meu processo, que tem que ser original, tem que ser sui generis, tem que ser a minha história literária. Mas se bem que essas influências, elas estão ali, né? Estão. É meio difícil, creio eu, assim, de tirar, né? Sim. Daqui a pouco não necessariamente os escritores, mas um colega seu, um amigo, um aluno, um comentário em sala de aula, aquilo ali fica, né? E vai moldando... Sim. Que foi o que aconteceu... A tua percepção, né? Em relação aos assuntos tratados aqui, né? Porque, na verdade, o escritor, ele tem que ser um ótimo observador. Ele tem que ter uma sintonia com o que está acontecendo, né? Seja na área política, social, econômica... cultural, ele tem que se fazer observador. E ser, acima de tudo, um grande leitor, né? Sim, sim. E a gente começa a produzir o leitor na infância, né? A gente se constrói como leitor na infância. E assim, tu já trataste, de certo modo, principalmente da temporalidade da crônica, mas o fator do tempo, do proveito do tempo e das diversas significações que isso possa ter, te preocupa muito e está presente em muitos dos textos. Uhum. Te angustia muito a ideia de aproveitar melhor o tempo, de saber o que fazer com ele de fato? De o tempo ser significativo, ele ser existencial, de não ser um tempo imposto, de não ser a rotina enfadonha, né, que não nos permite ser... Sim, é um aspecto que me preocupa bastante. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, tu citas muito assim, a crônica tem uma temporalidade, ela é curta, mas tu te preocupas também em dar muita densidade à crônica. Sim. Então, digamos que esse tempo ele está mais enriquecido, né? Sim. E algumas pessoas perguntaram assim, mas existe toda uma elaboração de pensamento, você demorou muito para escrever cada crônica? Não, elas praticamente derramam. Elas vêm quase prontas. Uhum. Depois eu vou lapidando, depois eu retomo várias vezes. Esse é o processo mais demorado. É o processo mais demorado. E ao mesmo tempo é libertador, porque parece que já não é teu, o texto ganha vida própria, né? E ele vai te orientando como ele precisa ser também. É muito interessante isso. E tem um outro momento que eu não cheguei a comentar ainda, que é o terceiro, que é o mais complicado para mim, que é o momento de grande sofrimento. Então, ele começa na criação, ele vem para a libertação e depois ele vai para o sofrimento. E ele acontece quando a gente, como autor brasileiro, tenta publicar. Ah, sim, claro, todo o processo de divulgação. Distribuição trâmites, que é o mais difícil. Os trâmites, fazer também chegar o livro, né? E tudo que envolve no sentido burocrático, né? Uhum. No Brasil é muito complicado isso. As editoras que arcam através de análise de conselho editorial conferem geralmente 8% das vendas para o autor. Então, é muito difícil. Ou você é um autor muito consagrado para viver de literatura, ou então você faz isso como um hobby, talvez uma necessidade até psicológica. Ou aquela ideia casos, de acabar né? Conjugando mais atribuições que a própria obra, né? A obra acaba sendo um pretexto para palestras e por aí afora. Então, o sujeito acaba não vivendo só do livro. O livro é um dos fatores, né? E tem uma outra questão que é assim, como eu me dediquei muito tempo à pesquisa, em 93, na verdade em 92 eu concluí o mestrado,
e defendi a tese no início de 93, depois do doutorado defendi no início de 2000. Então eu fiquei muito tempo centrada numa linguagem acadêmica. Só que minha origem era da poesia, então eu precisei reaprender a escrever de uma maneira acadêmica, porque diziam, nossa, teus textos são muito literários, são muito criativos demais, e eu precisava, né, limpar esse texto. E depois que tu tentas também se desvincular um pouco do meio acadêmico, aí é aquela crítica, muito prolixo. Exatamente. Agora tem que simplificar mais os vocábulos. Estou tentando fazer a viagem de volta. Aí que está. Né? Sim. E também não é tão simples. Não é tão simples. Requer um empenho, né, muito grande. Sim. Eu fiz isso neste livro que eu vou publicar o ano que vem, que se chama, o título é A Noema, A História Não Esquece. Gostaria muito de vir aqui falar sobre ele. Bom, já estás convidada. Porque é uma história interessantíssima sobre as questões culturais, econômicas, políticas, envolvendo a história de Caxias do Sul, entrelaçada à história nacional e à internacional, já que Caxias teve uma participação ativa na produção de materiais bélicos, né, para a Segunda Guerra Mundial. Que é o romance que tu citaste anteriormente. Sim. Sobre o qual tu estás debruçada aí, em vias de concluir, digamos assim, a E aquele, edição. sim, eu consegui me libertar de verdade de uma linguagem mais prolixa, porque existem os diálogos e está muito interessante. Olha só, outro fator que eu vou te perguntar com relação a alguém abre sua porta, alguém abre a porta, desculpa. Como é que está o feedback aí, o chamado retorno na comunicação? Alguém que já leu algumas das crônicas por aí afora, por redes sociais ou pessoalmente, as pessoas têm te dado um retorno, assim, críticas por aí afora? Tem dado bastante retorno. Foi um livro que eu fiz 500 exemplares, eles estão nos últimos 80 livros, então ele foi bem vendido, comparando, né, com o que se tem aqui no país. As pessoas vão lendo e elas dizem assim, eu vou me deliciando, eu vou me debruçando sobre lentamente. Elas não leem de uma vez só o livro todo, a grande maioria. Alguns leram o livro todo de uma vez só. E que a crônica em si, para ler de forma linear, ela cansa um pouco, na verdade, né? Sim. Porque, como tu disseste, a crônica tem um ritmo. Como os assuntos vão variando, é interessante daqui a pouco fatiar em momentos isso. Sim, sim. Esse é o propósito da crônica também, né? Então, elas vêm colocando, assim, temas diferentes, coisas... nunca tinha pensado nisso. Ou eu tinha pensado e não conseguia dizer. Claro. Isso aconteceu comigo. Eu penso assim. Ou eu penso diferente, né? Eu me lembro que uma das crônicas bem desafiadoras para vários que eles me colocaram é cilindros espelhados refletem, mas não pensam, que é uma das crônicas, né? Falando sobre como as pessoas transitam geralmente nas ruas da cidade, né? Se vendo, sem querer, muitas vezes, como cilindros espelhados. Até pelas vitrines também. Sim. É um grande panorama, uma visão panorâmica. Então, eu tento, assim, colocar uma interpretação psicológica, às vezes filosófica, às vezes sociológica, mas de um jeito mais leve. Claro. Né? Para as pessoas entenderem questões que são tratadas muitas vezes na literatura acadêmica, mas com outro sentido, que é o sentido do cotidiano mesmo. Bem, Tânia, quero te agradecer imensamente. Estamos aí batendo no nosso tempo de término do programa, um excelente bate-papo. Eu peço que de forma breve tu te despeças, digamos assim. Eu agradeço muito estar aqui conversando com você, com as pessoas que vão assistir o programa. É sempre bom, né, essa relação dialógica. E gostaria de me colocar sempre à disposição, porque conversar sobre literatura é fascinante e nós precisamos muito desse espaço que você oferece para a gente. Muito obrigado. Obrigada. Acabamos de conversar então com a professora e escritora Tânia Escuro Mendes, ela que nos brindou com a coletânea de crônicas Alguém Abre a Porta, crônicas que saem de lugares comuns. Dica de leitura então do Café com Letras desta semana. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.